Sejam muito bem-vindos ao Chivunkcast. Eu sou o Thiago Lucian, host desse podcast, e hoje nós vamos ter aqui uma história muito bacana para compartilhar com vocês. Nesse episódio, nós vamos conversar com um cara que é uma máquina de resultados. O cara é tabelião, é empresário, é escritor, é mentor, empresário em vários ramos aí, desde a hotelaria, agro, é, cartório, então é realmente uma grande referência. Foi um dos aprovados aí, entre os três aprovados, um dos concursos mais concorridos do Brasil. Então ele tem muita coisa para compartilhar com a gente. Tenho certeza que vai abrir atualmente, vai clarear muita coisa e vai fazer com que você possa ter exponencializar os teus resultados. E para falar com a gente hoje, então eu trouxe aqui hoje o Ângelo Vargas. Ângelo, seja muito bem-vindo, é uma grande satisfação ter você aqui nesse nosso episódio. Tenho certeza que essa conversa vai ser muito bacana. Thiago, obrigado pelo carinho, obrigado pelas palavras. Esse movimento que você está fazendo de resgatar pessoas para sonhar, você permitir eles sonharem os sonhos deles, que é a aprovação do concurso público, isso é incrível. É como você estivesse todos os dias germinando sementes, para que essas sementes, cultivando sementes, para que essas sementes germinem o quanto antes. Então, você que está nos ouvindo, você que deseja sua aprovação no concurso público, vou falar para você um pouquinho da minha vida, da minha trajetória, do que eu fiz, do que eu faço e do que eu vou fazer. Legal, Ângelo. Muito obrigado mesmo por estar aqui, tá? Pelo teu tempo, pela tua disposição. E antes da gente começar, cara, eu já queria te dar um presente, que é o meu livro, Concurso Público com a Mentalidade Adequada. O resultado é só questão de tempo. Eu sei que você provavelmente não vai fazer mais concurso, mas com certeza é uma lembrança para que você leve com carinho, com uma mensagem, para que você possa levar aí para a tua vida também. E, Ângelo, para a gente começar, aqui falar um pouco mais, eu queria que você me contasse para essa galera aqui quem é o Ângelo, da onde que veio o Ângelo, quais são as origens do Ângelo, para que o pessoal possa te conhecer um pouco melhor. Tiago, o Ângelo vem de uma família muito simples, e alguns acontecimentos na minha vida me fizeram, acho que todos os acontecimentos, eles vão construindo quem a gente se torna. É como se a gente vai construir uma casa. Primeiro a gente faz a fundação, depois da fundação a gente faz os baldrames, e aí vai assentando os tijolos e aí se torna uma bela e frondosa casa. Mas essa casa, ela só se torna casa a partir de cada ato que você faz dentro da sua vida. Para mim, eu tive uma deficiência quando eu era muito novo e eu perdi minha visão do olho esquerdo. Eu não enxergo do olho esquerdo. E isso é como se estivesse descortinando a minha vida e permitindo eu ter acesso a coisas e lugares que eu não teria acesso se essa deficiência não tivesse batido a minha porta. E várias pessoas, elas reclamam e se amedrontam de situações que acontecem na sua vida, quando na verdade essas situações é o resgate da sua alma, daquilo que você vai viver. Eu digo isso porque quando eu tive essa deficiência nos meus olhos, várias pessoas falaram: o Ângelo agora ele não vai conseguir ser um bom estudante, o Ângelo agora vai perder a concentração, o Ângelo não vai ter bons resultados. E isso fez o quê? Fez com que cada vez mais eu sedimentasse dentro de mim que o meu propósito era construir vidas e situações e alcançar lugares que outras pessoas que estavam na mesma situação que minha não conseguiriam. E ali, o impressionante que foi que a minha deficiência me permitiu a ter acesso a lugares e pessoas de viver uma vida que eu não vivia. O médico acabou estabelecendo com que um dos critérios era que eu começasse a jogar tênis. Mas eu vim de uma família muito simples e eu não tinha acesso a isso. E naquela época, tênis era para uma grande elite. E aí o tênis acabou tendo a possibilidade de eu conviver com pessoas e situações que antes eu não conviveria. Ambiente. Eu tive oportunidade de fazer viagens que eu não faria. Eu tive oportunidade de vivenciar coisas pequenas, como um belo tênis, um grande short, uma raquete, que eu não teria. Isso fez com que a minha cabeça multiplicasse a ponto de eu entender o que é prosperidade. Prosperidade é eu perceber a ascensão das pessoas, querer a ascensão das pessoas, mas não ser as pessoas. Eu querer as coisas que as pessoas estavam tendo a partir dos meus resultados e daquilo que eu faria. E o tênis ele acabou me proporcionando isso. Eu viajei o país, viajei o exterior, jogando tênis. E a cada
momento que eu vivenciava, cada viagem, cada campeonato, cada vitória, cada derrota, um novo Ângelo saía dali. E aí eu fui compreender que esse Ângelo que passou um processo de construção, ele se tornou quem ele era, destemido, disciplinado, ousado, querendo cada vez mais resultados que para o comum das pessoas eram muito distantes. E aí eu entendi o quê? Quando a gente faz o que os outros não fazem, a gente vive o que os outros não vivem. E para mim foi fundamental perceber isso. Eu vou repetir. Quando a gente faz o que os outros não fazem, a gente vive o que os outros não vivem. E aí eu percebi por que eu estava vivendo aquela vida, era justamente porque eu estava fazendo coisas que as pessoas não faziam. Para eu poder jogar tênis, eu pedalava em torno de 15 quilômetros dias. E jogava tênis. E eu não me lamuriava pelo pedal que eu tinha que fazer para ter acesso àquilo. Ao contrário, eu via aquele pedal, a necessidade de ir de bicicleta e pedalar tudo isso, como a oportunidade do meu crescimento. O que as pessoas que estão nos ouvindo aqui, seja lá o que você estiver passando na sua vida, você tem que compreender que uma fase não determina o que você vive. Uma fase não é o fim. E quando a gente começa a compreender isso, que fase não é o fim, a gente entende a diferença entre acontecimento e processo. O que é, Tiago, a diferença entre acontecimento e processo? Nós vivemos lamuriações, nós vivemos desastres, nós vivemos derrotas, nós vivemos perdas. Mas essas perdas, elas não definem nós. Ela define um acontecimento na sua vida. Se a gente sai daqui e bate o carro ali logo na esquina, nós tivemos um acontecimento. E o que é processo? Processos são um conjunto de acontecimentos que vão determinar quem é você, quem sou eu, quem é você. Se a gente for para a história bíblica, a gente pega a representação de Moisés. Moisés, ele teve a possibilidade de resgatar o povo hebreu do Egito e levar para Canaã, terra prometida. Todos queriam viver aquilo. Nós, hoje em dia, nós gostaríamos de viver isso. É isso que a gente busca. Nós queremos viver naquela terra que emana leite e mel, naquela terra que tem prosperidade, naquela terra que tem bondade, que tem um coração ensinável. Mas só que para eles poderem viver isso, eles tiveram que passar pelo deserto. E cada momento do deserto existia reclamação, existia desgaste, existia discórdia, existia dúvida do Deus que eles acreditavam. Isso eram os acontecimentos. E cada acontecimento na vida deles foi desaguar num processo em que Deus não permitiu eles acessarem a terra prometida. Deus permitiu com que duas pessoas acessassem, que foi Josué e Caleb. Lá, Josué e Caleb mostrou para todos eles o que eles enxergaram dentro da terra prometida, diferente dos outros espias que só criticavam o que eles estavam vendo lá dentro. E diziam, lá tem grandes homens que vão impedir a gente de fazer isso, aquilo e aquele outro. Mas Josué e Caleb não. Eles viam uma prosperidade. Então a diferença entre acontecimento e processo é, uma fase não determina quem eu sou e uma fase não determina o que eu vou viver. E é por isso que quando eu comecei a jogar tênis eu percebi que aquela minha doença não determinava quem eu seria, mas ela era um acontecimento necessário no processo daquilo que eu ia viver. Olha só, muito legal, Ângelo. Olha só essa história, né, cara? Então o Ângelo lá, de uma origem muito simples, que saiu lá e teve uma deficiência nesse meio do caminho. E aí a questão da mentalidade, né, Ângelo? Você foi vítima de uma situação, mas você não se colocou na posição de vítima, justamente pelo contrário. Você usou aquilo como uma forma de se desenvolver, enxergar com uma outra perspectiva. Muitas pessoas teriam enxergado dessa forma contrária, do lado negativo, de ver aquilo como um problema e pensar que aquilo tinha fadado a vida dela ao fracasso, a não conseguir ter grandes resultados e se colocar na posição de vítima. Você fez o contrário. Então já começamos a entender aqui a tua mentalidade. Você fez o contrário e enxergou aquilo como uma oportunidade e usou isso como uma forma de se desenvolver. Primeira coisa, então, mentalidade, não se colocar na posição de vítima e ter autorresponsabilidade pela tua vida. Segunda coisa muito importante, ambiente. Olha só, Ângelo, você comentou que você foi para um ambiente, que você estava num ambiente que você era acostumado, com a tua família, um ambiente muito simples, com os teus amigos, que você convivia ali no teu bairro. De repente, você teve acesso a um ambiente diferente. Um ambiente com mais oportunidade, com mais prosperidade, com pessoas que pensavam diferente, que enxergavam diferente, e você começou a ver que existia outro caminho. Você começou a ver que dava para buscar outras vidas diferentes daquela que os teus pais viviam e que você vivia naquele período. E aí, com isso, você então conseguiu enxergar, ter a visão.
Você teve a visão. E aí, com a visão, você se colocou na condição, como você mesmo bem falou, passar pelos processos, passar pelos fatos, até conseguir construir um resultado muito diferente daquilo. E para que as pessoas saibam, Ângelo, eu quero, antes da gente entrar nos assuntos mesmo, eu quero que você me fale, que você conte aqui para essa galera uma coisa. Fala um pouquinho sobre como que era a tua condição de vida lá atrás, lá na tua família. Eu quero que você me diga para que eles entendam conta alguns fatos para mostrar para eles quão simples eram as coisas naquela fase lá atrás. E depois eu quero que você diga também, hoje, se você puder me falar, claro, né, qual é o teu faturamento anual, médio, enfim, para que as pessoas consigam entender a dimensão disso tudo que você fez e entender também que é possível, que isso é possível acessar. Tá, vamos lá. Eh, Existe uma disparidade muito grande do que eu vivia e do que eu vivo. Existia uma realidade muito simples para para eu comprar se eu tivesse vontade de tomar um refrigerante, aquilo ali era um limitador para mim. E eu fui entender, depois disso, uma escassez que eu que eu carreguei durante muitos anos. Uma escassez é o quê? Mesmo eu tendo condições financeiras de comprar um grande carro, comprar qualquer roupa que eu quisesse, eu tinha uma calça jeans. E isso acabou mostrando para mim a minha escassez, ela estava cicatrizada naquilo que eu vivia, pelas dificuldades que eu vivia. E aí, quando a gente começa a olhar para dentro e perceber que a minha limitação, o meu bloqueio é o que me impede de prosperar e acessar as coisas que eu desejo viver, eu entendi isso. Eu entendi que a falta de recurso que eu tinha no passado e o desejo de comprar coisas, seja aquele tênis que as pessoas, as crianças que lá estavam também usavam e eu não podia ter, seja aquela bermuda que as crianças usavam e eu queria ter e eu não podia ter, isso acabou moldando quem seria o Ângelo do futuro. Mas só quando eu comecei a olhar para mim e perceber que essa crença limitava a minha prosperidade, eu passei a entender que em alguns momentos do jogo que eu queria jogar, eu ia ter que colocar as minhas fichas. E colocar essas fichas seria apostar em mim e nas coisas que eu ia fazer. Seria no empreender, seria no investir em mim, em cursos, seria investir no meu desfrute, seria investir nas minhas coisas, na minha casa, nas viagens que eu faria. E por que isso me limitava? Porque a todo momento eu estava resgatando a vida que eu tive no passado. E só foi quando eu entendi isso e passei a construir desafios novos para acabar com aquela crença limitante da escassez que eu tinha, que a minha prosperidade começou a avançar. Eu passei a ter acesso a lugares muito melhores, eu passei a ter acesso a pessoas muito melhores e passei a ter acesso a bens, viagens e desfrutes que antes eu não me permitia ter. E hoje faturo mais de dezenas de milhões, mas isso não é sobre faturamento que a gente ganha. É quando a gente começa a compreender que a prosperidade é natural. Para mim, o que fixa na minha mente é, quando a gente olha uma semente de manga, o que a gente entende numa semente de manga? Muitos vão compreender um caroço vazio, mas outros vão compreender, ali existe uma mangueira que não foi plantada. Existe uma mangueira de uma semente que não foi germinada. Se eu pegar aquela semente de manga e colocar dentro da terra, adubar ela, aguar ela, vai produzir uma árvore frondosa. E aí a gente se pergunta, essa prosperidade é natural? Você tem que crescer de maneira natural. Eu tenho que crescer de maneira natural. Por que a gente não cresce? Por que quem está nos ouvindo não cresce? Porque ele tem uma limitação que impede ela de acessar as coisas das riquezas que ela tem. É como se a gente tivesse numa terra que essa terra ela não tivesse nutrientes. E a gente tenta efetuar aquela semente para germinar, ela não dá conta. Por quê? Porque aquela semente ela não está rompendo por falta de nutrientes. E os nutrientes são nós mesmos, alimentando a nossa vida, a nossa esperança. E lá atrás eu percebia, naquela pobreza, naquela simplicidade, para mim a escassez cicatrizou em mim. E eu só consegui romper constituindo novas empresas, acessando novos lugares, quando eu percebi que essa prosperidade é natural. Que a abundância que está na natureza, ela também está em mim. E o que Deus deseja de mim e de você é que você produza. Se não fosse isso, ele não teria dito em Gênesis 1:26 que crescei e multiplicai-vos. E aquilo é o quê? É a significação real da abundância.
e dominai todas as coisas, seja no céu, nas águas, no mar. Isso é abundância. E quando eu compreendi isso, eu percebi que aquela simplicidade minha não determinava quem eu gostaria de ser. E foi aí que eu consegui construir várias empresas, ter acesso a lugares, ter acesso a pessoas. Olha que curioso. Esse ano eu fiz 3 viagens internacionais. E dessas 3 viagens internacionais que eu fiz, 3 novas empresas foram construídas. Olha só. E aí o que eu fico pensando é, qual que é o significado disso? Por que que isso acontece? Foi que comecei a entender quando você está num ambiente de ebulição, que é um vulcão que está querendo explodir, mas só que você está conectando com pessoas certas que estão no mesmo propósito que você. E é por isso que as ideias elas passam a se tornar empresas. É por isso que as pessoas passam a se tornar unidade. E unidade de linguagem, unidade de propósito, unidade de direcionamento. E é por isso que acaba se reunindo, estando e vivenciando cada vez mais com essas pessoas querendo acessar esse desenvolvimento. E é isso que a gente passa a fazer. Muito legal, Ângelo. Olha só essa tua. Dessa certa forma, Ângelo, isso tudo que você está contando pra gente aqui, de onde você saiu, lá da tua origem, até onde você está nesse momento, e que é só o começo daquilo tudo que ainda está por vir. Isso é de certa forma, é uma autorização para as pessoas que estão assistindo, que estão acompanhando, para que elas possam sentir que é possível mudar a sua trajetória, que é possível mudar a sua ideia, mudando alguns princípios, mudando a mentalidade. E você muito bem falou da abundância da natureza, a abundância de Deus, e eu concordo plenamente contigo. A gente tem essa escassez, você falou que você tinha muito enraizada dentro de ti, mesmo quando você tinha condição, você não fazia algumas coisas, Acessava. não acessava. E que coisa desgraçada, né, que às vezes a gente carrega e que a gente precisa desbloquear, né, tirar essas coisas da nossa mente e realmente poder desfrutar também daquilo que a gente constrói. E nada mais do que justo que essa construção de riquezas, de abundâncias, ela não vai ser só para ti, para sua família. Ela vai impactar outras pessoas. Então tem uma responsabilidade social nisso também. Todas as tuas empresas, todos os teus negócios impactam muitas famílias. E quando a gente se permite acessar essas coisas, quando a gente se permite crescer e se desenvolver, a gente traz essa questão social também, e a gente impacta muita gente, acaba influenciando a vida de muitas pessoas, não só inspirando elas, mas afetando diretamente como funcionários, como colaboradores, como pessoas que também têm uma estrutura e que precisa ser mantida. Então isso é muito muito bacana e muito interessante, Ângelo. E além de tudo isso, cara, você construiu todos esses negócios, nós vamos falar daqui a pouco um pouco sobre isso, mas eu queria que você me contasse sobre o teu o concurso. O Ângelo, ele é tabelião, então é um dos concursos realmente mais concorridos do Brasil. Eu quero que você fale um pouco sobre isso, por que que é tão concorrido, e conta pra gente, como que isso aconteceu, da onde que veio essa vontade, por que você pensou em fazer isso, e como que foi um pouco dessa jornada também. Tiago, fiz faculdade de Direito e finalizando a faculdade de Direito, eu trabalhava dentro do escritório de advocacia, que era um dos melhores escritórios de advocacia que tinha, na cidade de Campo Grande, que era onde eu morava. E finalizando o meu curso, eu falei, eu vou para São Paulo. E nisso eu já tinha uma empresa. Então, apesar de eu estar no direito, eu já empreendia em outros segmentos, que era locação de caminhão, enfim, outras atividades. E quando eu decidi ir para São Paulo, eu mapeei e falei, qual que é o melhor mestrado que eu posso fazer que vai me colocar num novo patamar de relevância, de posicionamento, de influência dentro daquele ecossistema que eu desejava viver. E naquele momento o que eu queria fazer era advocacia. Eu queria ser um advogado. E quando eu fui prestar essa prova, eu reprovei pela primeira vez nesse mestrado. E quando eu reprovei, ali eu tive a certeza do desafio que havia sido construído no meu coração, que eu queria fazer parte daquilo. E um ano depois eu estava lá fazendo a prova novamente e consegui a aprovação. E eu era 8 anos mais novo do que o cara mais novo que estava lá dentro daquele mestrado. E para você ver o poder do ambiente que determina a nossa vida. Ali eu tive que ter um grau de desafio tão intenso que eu reconstruí quem era o Ângelo. Ali nasceu o novo Ângelo. Por quê? Ali medo bateu na minha porta, a aprovação social bateu na minha porta, o receio do que as pessoas iam pensar de mim bateu na minha porta,
o vitimismo bateu na minha porta em querer justificar a minha pouca idade para estar ali e justificar os meus erros. Mas só que foi quando eu percebi que se eu abarcasse e colocasse todos esses elementos dentro da minha mochila da aprovação, ali eu estaria reprovado pela vida. E foi quando eu decidi enfrentar todos esses meus medos e passei a ser professor dentro da PUC, na PUC de São Paulo, na Pontifícia Universidade Católica, e isso para mim foi um divisor de águas. Perceber que, apesar de ser o cara mais novo dentro do curso de mestrado, eu tinha habilidade e capacidade para lecionar dentro de uma das melhores universidades privadas do país. E eu ganhei bolsa de estudo dentro dessa universidade e pude fazer o meu mestrado de uma maneira muito peculiar. Me dediquei extremamente para isso. E quando eu saí, a minha orientadora, que acompanhou comigo durante muitos anos, ela falou para mim: Ângelo, por que você não segue a carreira de concurso público? Eu falei: mas eu acho que não é isso, eu tenho uma visão empreendedora e eu gostaria de empreender. E ela falou: mas você tem tanta habilidade que eu acho que você pode, sim, ser um bom profissional dentro do concurso público e levar a sua mensagem para eles e exercer muito bem isso. E eu sempre quis fazer concurso para cartório. E por que eu desejei fazer concurso para cartório? Porque é uma forma de você estar empreendendo. Eu determino meus rendimentos a partir da minha habilidade técnica em empreender, em captar clientes, em prestar um bom serviço, em engajar o meu time, e aí o meu resultado é fruto dessa conjugação desses fatores. Mas só que para isso eu tinha uma distância grande entre sair dali e assumir um cartório, até porque os concursos para cartório eles são um concurso muito demorado. E eu falei, como meu trampolim, eu vou fazer prova para a magistratura e para o Ministério Público. Eu fui reprovado 2 vezes dentro do concurso do Ministério Público e da magistratura, dentre eles foi um na prova oral do estado de São Paulo. E eu fiz uma prova exemplar. E os examinadores, eu lembro que eu estava no púlpito, e na prova oral, que é a última fase, você faz para 10 examinadores, é a plateia do lado, e eu só errei uma pergunta. E lá eu falei, eu tenho certeza que eu fui aprovado. E quando eu finalizei a prova, a Procuradora-Geral de Justiça, que é o cargo máximo dentro do Ministério Público do Estado de São Paulo, ela falou assim, te espero na posse. E ali cultivou dentro de mim o sentimento de que eu fui aprovado. Ali eu estaria acessando algo que eu estudei para isso. E quando foi a divulgação dos resultados, eu fui até São Paulo para poder observar e colher o resultado, e lá eu fui reprovado. E foi o primeiro baque porque eu construí dentro da minha cabeça uma aprovação que eu não consegui, a partir do que as outras pessoas tinham dito do meu resultado. Mas eu sabia do resultado que eu tinha tirado, que eu tinha ido muito bem. Mas isso foi mais um trambolim para eu perceber que aonde é que eu queria chegar, o que eu desejava fazer. Eu não queria ser promotor de justiça, eu não queria ser magistrado. Eu queria ser um titular de cartório. Foi nesse momento que eu falei, ou eu desisto, ou eu sigo para aquilo que verdadeiramente eu quero. E aí eu segui para aquilo que eu realmente quero e fui aprovado em 2º lugar no concurso de cartório e para mim, enfim, de lá fui aprovado em vários outros e agora estou aqui em Santa Catarina, desfrutando dessa terra maravilhosa, que eu adoro estar aqui e realmente tendo a certeza do que eu fiz, as minhas escolhas, foi a escolha mais acertada. Mas quando a gente olha a aprovação, o Ângelo sentado na sua cadeira, é, é muito... A gente pensa que é um processo muito simples que o Ângelo passou e diferente das outras pessoas que estão se esforçando para poder acessar isso e ser aprovado nesse concurso. Mas só que para eu poder estar aqui em Santa Catarina foram 10 anos de estudo. Olha só. Não foi 1, nem 2, nem 3, nem 4, foram 10 anos de estudo. Muito legal falar sobre isso, Ângelo. E a cada dia e a cada noite, a todo momento eu olhava para mim e eu reforçava aquilo que eu desejaria viver. E nesse processo, eu passei por 4 fases da minha vida. A primeira fase no concurso foi quando eu pensei que o que os outros vão pensar da minha reprovação? Eu tive que enfrentar a primeira fase, que talvez é a fase que você está passando na sua vida, que o que as pessoas vão dizer da minha aprovação? O que as pessoas vão dizer da minha reprovação? E aí eu tive que superar um degrau na minha fase evolutiva de não me importar com o que os outros estão pensando. Então as minhas crenças, os meus bloqueios, a minha maturidade, ela passou a ser cicatrizada com os meus próprios erros, com os meus próprios desafios. E assim é comigo, é com você e com a pessoa que está nos ouvindo. Por quê? Cada desafio e episódio que você passa, uma nova pessoa nasce dentro de você. E a segunda fase foi
quando eu tive a certeza de que só passava quem tinha apadrinhamento. E é o que todas as pessoas falam, mas isso é um grau de vitimismo para justificar a sua derrota. E a gente acaba imputando a terceiras e situações externas a nossa incapacidade. E eu só compreendi que não era sobre isso quando eu comecei a ver amigos que não tinham esse apadrinhamento passando. E ali abre um segundo elemento que é a nosso acreditar. Acreditar é eu ver situações ou vivenciar algo que faz eu ter a certeza de que eu também posso acessar aquilo que os outros acessaram. E o terceiro elemento foi quando eu passei a compreender que eu só seria aprovado quando eu soubesse tudo que eu precisava para poder estar sentado naquela cadeira. Então, o terceiro elemento foi: se para sentar naquela cadeira eu tenho que saber isso, eu vou saber isso para eu poder sentar naquela cadeira. Boa. E aí me deu uma segurança necessária para poder falar, eu estou no caminho certo, porque eu passei a compreender cada fase, cada conteúdo de uma maneira diferente. Eu não estava estudando para ser aprovado, eu estava estudando para me tornar um novo profissional que teria habilidade suficiente para resolver todos os problemas e entregar todas as soluções que aquela cadeira exigia. E por fim, a quarta fase minha, dentro do concurso público, foi quando eu passei a ensinar as pessoas que também estavam nessa fase. Eu tive um momento de egoísmo que eu não queria compartilhar do meu conhecimento, porque eu trabalhava um individualismo meu, pensando que o que eu estudei era para mim e revelava a minha aprovação e não do outro. Mas só que quando eu comecei a entender, quando eu transbordo na vida do outro e levo o conhecimento para o outro e ensino, eu aprendo 2 vezes e ajudo uma pessoa, foi ali que eu percebi que eu estava pronto. Por isso que eu consegui ser aprovado entre os 3 primeiros em vários concursos que eu fiz para cartório. Esse ciclo da rotina, todos nós vamos passar. A diferença é que alguns eles conseguem superar etapas. Alguns já estão maduros o suficiente para não precisar da aprovação social ou pensar na sua reprovação ou que os outros vão pensarem. Outros talvez já tenham maturidade suficiente para não querer ser egoísta e impedir que o seu conhecimento transborde na vida do outro. Mas então, o que nós temos que compreender é que na escada de desafios da sua vida, seja no empreender, seja no concurso público, seja com a sua família, seja com o seu filho, seja lá a dificuldade de uma doença que você está passando, cada dificuldade, cada desafio, ele vai moldar quem você vai se tornar e vai determinar o seu eu do futuro, que é isso que eu sempre busco. Qual é o eu do futuro que eu desejo viver? Perfeito, Ângela. Eu tô até pensando aqui enquanto você falava, esses poucos minutos que você falou agora, por último, eles são um resumo daquilo que tem que ser feito, daquilo que é o processo de construção, seja no concurso, seja na vida, seja em qualquer coisa. E mais uma vez, nisso que você falou agora, a gente fica muito claro. Primeiro, não se colocar na posição de vítima, em você ter a frustração, e você teve, e você falou que foi uma jornada, e foram 10 anos, e não foi do dia para a noite, e você teve frustrações que você soube superar. Ao invés de você se colocar na posição de vítima, você reagiu de outra forma. Da mesma forma que lá atrás, do teu olho, você reagiu de forma diferente quando você foi reprovado nos concursos na magistratura ou do próprio Ministério Público, você reagiu diferente, que foi o que te impulsionou. Além disso, o ambiente. Você comentou novamente que você foi para o mestrado e estava no ambiente, você era o mais novo, e você conseguiu acessar coisas que você não acessava mais uma vez. Então, 2 coisas que são muito importantes, eu estou reforçando, porque isso é o que faz a diferença na vida de muitas pessoas. Eu costumo trabalhar muito, Ângelo, com os meus mentorados, 4 pontos que eu considero muito importantes, que tem alinhamento com isso que você está falando agora. O primeiro deles é ter um objetivo definido, é ter um objetivo claro, é saber o que eu quero fazer, aonde que eu quero chegar. Essa é a primeira coisa. O segundo deles é eu ter autoconfiança para isso. E como é que ninguém nasce autoconfiante, ninguém é 100% autoconfiante, a gente vai construindo isso à medida que a gente vai tendo pequenos resultados, que a gente vai avançando e que a gente vai tendo esses pequenos resultados. A terceira coisa é a autorresponsabilidade. E é o quê? Eu assumi, eu matar no peito e eu assumi que a responsabilidade da vida, ela é minha e não é dos outros. Por mais que eu busque ajuda, e eu não só posso, como eu devo buscar ajuda, devo me colocar em ambientes, buscar pessoas, mas lá no final das contas, no passar a régua, a responsabilidade tem que ser minha. E o quarto ponto é o autocontrole, de eu conseguir lidar com essas frustrações. Porque muitas pessoas, e no concurso acontece muito, elas chegam muito perto, e aí quando elas sentem que estão no limite da frustração, elas acabam desistindo. Elas acabam ficando pelo meio do caminho. Então, ter esse autocontrole é muito importante. E eu costumo falar muito sobre esses 4 pontos, mas eu diria que tem um quinto ponto também, Ângelo, que é a própria fé.
E a gente vai falar daqui a pouco sobre isso também, que é você acreditar, que é mesmo sem você saber quando ou como isso vai acontecer, mas você já tem aquela certeza, algo aqui dentro já te diz que você vai fazer. Só que, claro, para isso você precisa construir essa jornada. E muito, muito bacana, Angela. E fala um pouco sobre essa tua rotina. Eu sei que talvez você já tinha teu trabalho, já tinha família. Como é que era durante esse processo para chegar até a aprovação no concurso do tabelião? Eh, eu tive um processo de estudo que eu não recomendo para as pessoas, porque eu fiz um processo de reclusão por completo. Eu trabalhava, estudava, tinha minha família, tinha minha esposa, eu não tinha filhos ainda, mas eu estava imerso no estudo a tal ponto que eu não saía, eu não desfrutava, eu tinha realmente uma rotina intensa para poder cumprir aquilo. Eu costumava dizer que eu tinha uma bateria social muito baixa. O que que é bateria social muito baixa? É fazer com que a minha carga de aceitabilidade do que as pessoas iam fazer, o que ia conversar, eu não aceitava, porque a todo momento eu pensava, eu estou subtraindo tempo de estudo enquanto eu deveria estar lá. E isso fazia o quê? Fazia com que eu tivesse um desgaste emocional muito intenso, porque eu estava a todo momento imerso e estudando. E o que eu comecei a compreender é das coisas que eu fiz de errado, que eu posso ajudar as pessoas a reduzir o seu tempo de estudo, é que nós temos que ter momentos de, de dreno. E o que que é esse dreno? Dreno não é um dreno que vai captar a sua energia e diminuir a sua energia, não. É como se fosse um escape. E esse escape é o quê? Quando você vai fazer um exercício físico, quando você vai higienizar seu sono, quando você vai cuidar da sua alimentação. E eu não fazia isso. Eu não praticava esporte, eu não. Meu sono era cada vez menor e a minha alimentação, eu era desregrado com a minha alimentação. Não que tinha sido sobrepeso, algo, não, ao contrário. Mas só que eu não tinha uma alimentação adequada. E quando a gente percebe que para a gente produzir o maior resultado que a gente precisa, são um conjunto de fatores que determina isso. Por exemplo, se você for colocar um combustível adulterado dentro do seu carro ele não vai conseguir rodar. Se eu tenho um carro a álcool e eu coloco ou gasolina, eu coloco diesel no meu carro, o diesel que eu coloquei nesse carro vai fazer com que ele ande 100 metros e ele pare. E isso vai fazer o quê? Congestionar esse carro a ponto dele não dar conta de produzir a capacidade e a potência que ele tem para produzir. E foi nesse momento que eu começo a perceber o seguinte: o que as pessoas fazem? Eles querem ser aprovados dentro de um concurso público e eles só focam no concurso público. Foi feita uma pesquisa da Universidade da Califórnia muito interessante sobre o poder da inatividade. Eles pegaram ratos e fizeram com que esses ratos submetessem a um nível de estresse muito alto de uma atividade. E quanto mais eles colocassem esses ratos naquelas atividades, esses ratos iam elevando o nível de estresse deles. Mas só que para um grupo de rato eles fizeram o seguinte, eles colocaram esses ratos num nível de estresse alto e depois num nível de inatividade, sem eles fazerem nada. O que eles perceberam foi que quando esses ratos estavam na inatividade, eles tinham uma recompensa cerebral muito rápida. Os sinapses deles iam formatando e buscando cada vez outros caminhos que eles não tinham antes. Isso significa o quê? Que quando a gente estuda muito ou vive num momento de estresse, a nossa carga emocional está muito alta, o estresse está muito alto, ele impede que as suas sinapses, os seus aprendizados, seus conhecimentos, os ensinamentos que você recebeu, eles ficam interrompidos. E quando você vai para a inatividade, é quando essas suas sinapses eles são formatadas. Os caminhos novos neurais são construídos. E é por isso que você passa a ter um entendimento melhor daquilo que você leu naquele livro. É por isso que você começa a ter um entendimento melhor do que está acontecendo na sua empresa. É por isso que você passa a ter um entendimento melhor do como está o seu relacionamento. Porque você permitiu que a sua inatividade construísse caminhos neurais e refletisse coisas que você ainda não refletiu. É muito comum as pessoas estarem no banho e passarem a ter umas ideias incríveis, estar dirigindo, ter ideias incríveis. E por que que isso acontece? Porque o seu grau de inatividade, você passou a refletir sobre tudo aquilo que você está vivendo.
Por mais que você fale assim, eu não refleti, é o seu cérebro moldando e construindo aquilo sem você perceber. Afinal, nós temos uma super máquina em cima do nosso pescoço, nós só não acreditamos na potencialidade do que ela pode fazer na nossa vida. Muito legal, Ângelo, muito legal mesmo isso que você falou agora. Eu tenho algumas considerações para fazer em relação a isso, cara. Tem uma frase que eu ouvia muito e que eu usei já ela muito na minha vida também, que dizia o seguinte, e eu consigo sentir isso em você também. Obcecado é a palavra que os preguiçosos usam para descrever as pessoas determinadas. Legal, realmente. A gente tem que ser obcecado por aquilo que a gente quer. Mas você também falou sobre você ter um equilíbrio com alguns pontos e eu concordo plenamente contigo. Eu costumo trabalhar muito também com os meus alunos e com os mentorados, 3 pilares: corpo, mente e espírito. Por quê? Eu sei que você é atleta, Ângelo também, maratonista inclusive, eu sou formado em educação física, também sou apaixonado pela atividade física e não só entendo como passo muito sobre esses valores, a importância disso para que as pessoas que estão estudando, que estão buscando, enfim, não tem desculpa. Nós somos uma máquina que foi desenvolvida ao longo de milhares e milhões de anos para movimentar. Nosso corpo é uma máquina feita para movimentar. E aí, à medida que o tempo foi passando, principalmente nas últimas décadas, a gente fez o quê? A gente fica sentado o dia todo e não faz mais nada. Então é muito importante a gente ter, né, buscar esses momentos de atividade física, enfim, de cuidados com a nossa mente também, para quê? Para que a gente consiga se manter nesse processo que é um processo longo. Você comentou em 10 anos, alguns concursos um pouco menos, alguns um pouco mais, dependendo daquilo que você quer. Mas como é que você vai se manter em alta performance se você não cuidar do teu corpo, não cuidar da tua mente, não cuidar do teu espírito durante esse processo todo? E aí você falou do ócio, né? Que eu diria que é o ócio criativo. Que vários filósofos, Aristóteles, Platão, Sócrates, falavam muito sobre isso, sobre esse tempo. Alguns filósofos estoicos, Sêneca, Marco Aurélio, sobre o tempo da reflexão, o tempo para refletir. E isso concordo plenamente, não só com eles, mas contigo também, que é essencial, que é nesses momentos que a gente faz, que a gente fideliza, digamos assim, as sinapses, para que esse conhecimento realmente fique dentro da nossa cabeça e que a gente possa pensar e refletir sobre eles. E as ideias surgem nesses momentos mesmo. Quando a gente está sobrecarregado o tempo todo em relação a aquilo que a gente está fazendo, aquilo que a gente está pensando, trabalhando, a gente não tem essas sacadas, esses insights, porque a gente está num excesso de estresse. Então, alternar com períodos de ócio criativo, de lazer, enfim, de coisas diferentes, vai fazer com que a gente tenha boas ideias. E você falou no começo desse podcast, você fez 3 viagens esse ano, e nas 3 viagens você fez 3 negócios novos. Ou seja, ócio criativo. Você estava lá, tranquilo, sem o estresse, a pressão do dia a dia, pensando coisas diferentes e acabou tendo essas ideias e fechando esses negócios. Então, cara, essas sacadas elas são muito bacanas, essenciais para as pessoas que estão, tenho certeza que eles estão ali com a cabeça já fritando, né, de tanta coisa, de tanta informação. E Thiago, isso daí tanto é verdade, o que se comprova, que você que ainda tem dúvida do seu desempenho, daquilo que você pode fazer, e está cada vez mais assoberbado e trazendo coisas para você, existe uma teoria que chama teoria Pomodoro. O italiano Francesco Cirillo, ele comprovou que se eu ficar a cada 25 minutos em determinada atividade e eu tirar 5 minutos de inatividade, eu consigo multiplicar esses 25 minutos que eu fiquei em produtividade. Isso porque ele faz com que esses 25 minutos sejam sedimentados, formando uma crebe, que é como se fosse o cimento do seu cérebro, fazendo com que você realmente compreenda aquilo que você estava fazendo, eu retire a parte essencial, o que há de mais elementar naquilo que eu estava fazendo e aumente a minha produtividade. Agora imagine você, quando nós vamos fazer uma reunião, tem pessoas que fazem reunião de 2, 3, 4 horas, quando na verdade a reunião ela passa a se entrar num ciclo vicioso que fala dela por ela mesma, quando na verdade nós não estamos tirando qualquer ação, qualquer produtividade daquela reunião. Quando a gente vai fazer a leitura de um livro, se a gente aplica a teoria do 25 mais 5, nós estamos fazendo com que todo aquele nosso conhecimento ele seja sedimentado, calcificado dentro do nosso cérebro para ter o resultado que a gente deseja. Por isso que é tão importante nós estarmos nesse momento de ociosidade, de inatividade. Então, são nesses momentos que eu consigo extrair os meus melhores resultados, como você mesmo já disse. Top demais, Angeli. E me diz uma coisa, cara, eu sei que você é muito família, você tem esses valores muito fortes na tua vida também. Eu queria que você falasse da importância disso, seja da esposa, dos filhos, para a vida no geral, para tudo aquilo que você faz, inclusive para o teu desempenho nas empresas, nos negócios, em tudo aquilo que você faz no seu dia a dia. O que eu diria para as pessoas que estão aqui nos ouvindo e nos assistindo
é que antes de eu querer qualquer resultado, ou desejar ter algum cargo, ou construir a família que eu desejo, eu tenho que compreender a mim mesmo quem eu sou. E compreender quem mesmo eu sou é compreender da onde eu venho, o que eu faço, quem eu sou, a minha capacidade, minha possibilidade, meu merecimento. E eu estou falando isso para você por quê? Foi quando eu construí minha escala de valores, daquilo que para mim é relevante e importante, que eu tenho que nutrir a todos os dias, que eu consegui a obter os meus melhores resultados. Foi quando eu compreendi que, para mim, o primeiro elemento da minha vida é Deus, que eu tenho que aquecer a minha espiritualidade a ponto de eu estar vinculado com algo que me coloque em patamares que talvez na força do braço ou na força humana nós não conseguiríamos. Quando você começa a compreender isso, você começa a entender alguns acontecimentos incríveis que estão na sua vida, te mostrando, te revelando a todo momento, mas só que você percebe, o acesso que eu teria por si só ele não faria. Então, o primeiro elemento da minha escala de valores é Deus. O segundo elemento da minha escala de valores é eu amar a mim mesmo. Certa vez, quando eu falei isso para minha esposa, eu preciso amar a mim mesmo antes de eu amar a você e os nossos filhos, eu gerei um conflito em casa dela me questionar, mas por que você pensa assim? E foi quando eu percebi e mostrei para ela que se eu não me amasse de maneira abundante e profunda, eu não teria amor suficiente para poder amar ela e amar os meus filhos. Eu não conheceria o que é amor para poder estar entregando amor para eles. Foi aí que eu percebi que o que muitas pessoas elas estão depressivas, estão ansiosas? Porque elas deixam de amar a elas mesmas. Elas não se encontram nos escombros da vida ou nos quartos escuros e perceber que enquanto ela não amar a si próprio, ela não vai encontrar aquilo que ela está procurando no mundo lá fora. E o terceiro elemento é eu cuidar da minha saúde. Se eu não cuidar da minha saúde, eu não consigo cuidar da minha família. Quando a gente começa a construir essas escalas de valores, e aí nisso vem a minha família, minha esposa, depois os meus filhos, eu começo a compreender qual que é a minha escala de valores e prioridades que eu vou fazer todos os dias. Não significa de eu amar mais a Deus, ou amar a Deus e em primeiro lugar do que a minha esposa, que eu estou menosprezando a minha esposa. Ao contrário, o nosso coração ele tem espaço para tudo e para todos, mas desde que a gente acomode ele no seu devido lugar. E nisso a gente começa a compreender por que grandes mazelas estão acontecendo no mundo. Por que a gente vê pai deixando seus filhos e não dando atenção para os seus filhos? Porque o pai não compreendeu o verdadeiro sentido do que é Deus e espiritualidade e o que Deus espera dele. Quando Deus falou para ele, crescei e multiplicai e dominai sobre todas as coisas, ele estava dizendo, cuide também para você treinar seu filho, honrar a sua esposa e respeitar os seus pais. E aí é quando a gente compreende, as pessoas falam assim, nossa, Ângelo, por que você tem resultados tão incríveis e tem facilidade de tomada de decisão? Porque eu construí uma escala de valores de maneira muito clara dentro da minha vida, da minha cabeça. Quando eu gerei clareza para mim, eu sei qual atitude eu vou tomar a partir da situação que está sendo estabelecido para mim, no meu dia a dia. E nisso eu impulsiono a minha esposa e os meus filhos a fazerem da mesma forma. A minha esposa ela passou a ter clareza que o amor dela por ela vem antes do amor por mim. O meu filho tem clareza que primeiro ele vai amar a Deus, depois ele, depois a mim. Tem pais imaturos que querem que o filho ame a ele próprio, ao pai próprio, antes de amar a ele próprio, antes de amar o filho amar a si próprio. E é nesse momento que a gente constrói uma ruptura dentro da identidade daquela criança. E a identidade dela saber quem ela é, se ela se sente amada, e que o amor que um dia vai faltar no coração dela é o que vai produzir as desgraças dela no futuro, que vai ter dificuldade com a sua autoimagem, ter dificuldade com ter necessidade da aprovação dos outros, ter dificuldade com a sua autoconfiança. E autoconfiança nada mais é do que eu acreditar em mim, nas minhas capacidades, naquilo que eu governo, naquilo que eu faço. Quando eu compreendo isso, eu passo a não ter desafios, eu passo a ter metas que eu desejo alcançar. Eu costumo dizer uma frase muito legal, Thiago, que todas as pessoas que eu conheço, eu pergunto para ela, uma pergunta chave para mim é, qual que é o seu maior desafio? E várias pessoas, elas ficam em dúvidas porque elas não têm clareza daquilo que elas desejam viver. Mas essa pergunta é tão forte que um dia eu me deparei numa muralha, quando eu encontrei um amigo que é bilionário, está na revista Forbes como um dos homens mais ricos do país, e eu perguntei para ele, qual que é o seu desafio? Ele imediatamente virou para mim e falou, eu não tenho desafio. Eu tenho construções do que eu já fiz e coisas que eu ainda vou fazer, mas todos os desafios
eu desidrato eles, eu acabo com eles. Por quê? Porque eu sei da minha capacidade. Foi ali que eu entendi a diferença de uma pessoa que está na Forbes como um dos caras mais ricos no mundo e do país, e outra pessoa que tem dificuldade de compreender quem ela realmente é. Tem dificuldade de compreender a autoimagem, tem dificuldade de compreender a autoconfiança dela. Mas quando a gente compreende que nós somos um projeto de Deus, que você veio aqui para você crescer e produzir tudo aquilo que você deve produzir, é assim que você passa a ter resultados imensuráveis. Todo mundo fala, nossa, como você não para de produzir resultados? Por quê? Você verdadeiramente compreendeu quem você é e o que você está aqui para poder fazer. Quando a gente perguntar por uma planta, a gente não fica, quando a gente planta uma semente, a gente não fica lá pensando, essa semente vai nascer, vai nascer, vai nascer. Ela sabe que o propósito dela é crescer e se tornar uma árvore. Mas aí a gente fica em dúvida, olhando para nós, das nossas capacidades, daquilo que nós vamos fazer. Não pensa você que foi fácil quando eu fazia concurso, eu não tinha essa maturidade. Mas essa maturidade vem com cada resultado que a gente conquista na vida. Quando eu passei a ter resultados, esse resultado gerou dopamina em mim e percebi que eu sou imparável, eu posso produzir ainda mais. Quando eu fui aprovado no meu primeiro concurso, eu percebi que eu podia ser aprovado no segundo concurso. Depois eu percebi que eu poderia ser aprovado no terceiro. Quando eu fui aprovado entre os 3 primeiros, eu percebi que eu poderia ser aprovado em qualquer concurso que eu quisesse, desde que eu estivesse comprometido com aquele meu propósito. Então, o que a gente tem que pensar é, quando você constrói um propósito no seu coração, você abre a porta para você conquistar tudo aquilo que você deseja, desde que você esteja comprometido para aquilo que você quer. Tanto é que tem uma frase, tudo coopera para aqueles que amam a Deus e seguem o seu propósito. Por quê? Primeiro eu tenho que saber quem eu sou, o que Deus me fez e cumprir o propósito que Ele me chamou para eu poder fazer. E quando eu coloco esse propósito no meu coração, eu me torno imparável. Caramba, Ângelo. Caramba, cara. Que lição, cara. Que aula. Isso tudo que você está falando aqui não é conhecimento. Isso aqui é sabedoria. E acesse quem queira. Acesse quem estiver disposto a acessar isso e colocar para si. Porque realmente é sabedoria mesmo. Experiências, vivências, maturidade. E maturidade não tem a ver com idade. Tem a ver com aquilo que você consegue se desenvolver, aquilo que você consegue aprender ao longo do tempo. Tá muito claro, Ângelo, que isso vem daqui, né? Você tem essa vontade, esse desejo imparável. Você falou da tua escala de prioridades que você estabeleceu e isso faz com que você tenha tantos resultados, que você tenha conseguido tanta coisa. E você mesmo falou que lá atrás talvez você não tinha a clareza que você tem hoje, mas que você foi construindo isso. Você falou em primeiro lugar Deus. E aí eu queria que você trouxesse um pouco sobre isso, sobre essa parte da espiritualidade, o quanto isso impacta na tua vida, o quanto isso influencia em tudo que você faz. E como você colocou como primeiro lugar, tenho certeza que é muito relevante, mas que você compartilhasse um pouco disso para as pessoas que estão assistindo, para que elas consigam entender e talvez até se corrigir em relação a algumas coisas para buscar aquele caminho que elas buscam chegar, porque talvez elas estão mirando no lugar errado e aí não entendem porque não conseguem chegar aonde elas querem chegar. Tiago, se a gente fosse falar aqui de espiritualidade, eu fosse falar alguns versículos bíblicos para você, que tem diversos que eu carrego como uma cicatriz dentro da minha vida, o que eu percebi? Algumas pessoas elas falam assim, o Ângelo é mais um religioso querendo buscar uma solução ou acreditando que toda solução está em Deus. Mas só que o que eu compreendi foi que nós avançamos em camadas de maturidade e algumas pessoas elas não compreendem o que é essa camada da espiritualidade e o que ela pode produzir na sua vida. E nós temos que respeitar. E cada um está vivendo uma fase e uma camada. Mas só que a todo momento você pode perguntar para um ateu, no momento dele, quando ele sofre algum desastre, alguma coisa, a primeira coisa que foi quando ele tem a virada de chave dele, ele fala assim, puxa, foi ali que eu percebi o poder de Deus na minha vida para eu superar as grandes mazelas que eu enfrentei, a grande dificuldade e o desastre que eu estava naquele momento. Então, o que é isso? Em algum momento isso vai ser revelado, vai ser descortinado. Nós vamos trocar os óculos dessa pessoa para ela enxergar coisas que ela ainda não enxergou. Eu costumo dizer que a nossa vida é como se todos nós usássemos óculos. Mas só que esses óculos foram colocados nos nossos olhos quando nós tínhamos 2 anos, 3 anos, 4 anos. E naquele momento você foi no seu oftalmologista e o oftalmologista falou, tá aqui, é esse o óculos que você vai usar daqui em diante. E você passa uma vida usando aquele óculos e você vai no médico e fala, doutor, os meus óculos já não corrigem mais aquilo que eu estou enxergando. E outras pessoas vão no médico e nem percebem que aquele óculos é insuficiente para ele poder enxergar as coisas que ele poderia enxergar.
Quando eu falo de aumentar o seu nível de consciência, aumentar a sua maturidade, é a todo momento você está trocando os seus olhos e desejar ter um óculos novo para poder enxergar aquilo que Deus está colocando no seu coração para você poder enxergar. Eu tive uma passagem muito trágica na minha vida, foi quando eu perdi um filho. E quando eu perdi esse filho, uma das coisas que me fortaleceu e me trouxe a maturidade para eu entender aquele momento foi a intimidade que eu tinha com Deus. Foi perceber que aquela fase que eu estava vivendo, ela tinha um propósito na minha vida que seria, talvez eu estar aqui conversando com você. Talvez estaria falando para várias pessoas, em cima de um palco, fazendo lives, para reproduzir a minha história de vida. Se eu não tivesse vivido aquilo, talvez eu não estaria aqui contando essa minha história para você. Eu estaria vivendo com os meus óculos que eram compatíveis daquilo que eu estava vivendo. E desfrutando na medida da minha consciência do que fazia sentido para mim. Mas só que quando a gente começa a viver um momento de autoconhecimento e trocando as lentes da nossa vida, a gente percebe que o último estágio para a gente alcançar é o estágio da espiritualidade. E para mim, algumas camadas a gente passa. E para mim, a primeira camada é do ambiente. O ambiente ele determina por completo tudo aquilo que nós vamos viver. E quando eu digo isso, eu estou dizendo que se nós temos um ambiente de estudar para concurso, de empreendedorismo, de respeitar a sua família, de prosperidade, cada vez mais você vai vincular esses elementos para o seu ambiente produzir efeitos para a sua vida. E isso é algo fisiológico. Nós temos um elemento guardado dentro de nós que chama neurônio espelho. Neurônio espelho nada mais é do que eu observo tudo aquilo que faz sentido para mim, trago para minha mente e reproduzo aquilo. Se eu vejo barbaridades na minha vida, muitas em evidências, aquelas barbaridades passam a ser normalidade na minha vida. Se eu vivo num ambiente promíscuo, aquela promiscuidade, ela se torna normal para a minha vida. Então, o meu ambiente, o meu cérebro compreende aquilo como sendo uma normalidade. Então, quando as pessoas dizem, você é a média das 5 pessoas que você convive, eles estão falando de ambiente. Mas muitos esquecem de dizer que esse ambiente é determinado pelo elemento fisiológico que é o seu neurônio espelho. Seu neurônio espelho captando tudo aquilo que faz sentido para você, reproduzindo para a sua vida e te dando resultados cada vez mais iguais daquilo que você está vivendo. Para eu poder viver isso, mudar isso e construir coisas novas, eu tenho que estar em ambientes novos para que esse meu neurônio espelho consiga captar resultados diferentes e ele passe a fazer sentido para mim. E o segundo elemento disso é a minha capacidade. A minha capacidade, você acha que a minha capacidade é igual ou é diferente da sua, Thiago? Essa pergunta, eu acho que a capacidade talvez seja parecida. Ela é igual, Thiago. A minha capacidade é igual à do Thiago, a minha capacidade é igual à sua, nossa capacidade, elas são iguais. O que muda é a potência que nós vamos gerar a partir daquilo que nós queremos para a vida. E a potência é o grau de motivação que você vai estabelecer para você, é o acreditar naquilo que você acredita e as habilidades e a competência que você vai buscar todos os dias na sua vida. Quando você começa a entender esses 3 elementos, você passa a ter resultados todos os dias e esses resultados geram um elemento que é dopamina, que cada vez mais é o elemento do prazer. Cada vez mais você vai ter mais motivação, acreditar cada vez mais, buscar mais habilidade e ter mais resultados. E esse se torna um resultado imparável. E quando eu estava falando para você dessas camadas, que a primeira é ambiente, segunda é capacidade, tem vários outros e a gente chega no elemento da espiritualidade. Quando a gente entra no elemento da espiritualidade, a gente começa a compreender quem nós verdadeiramente somos. A gente começa a compreender aquilo que eu sou capaz de fazer. Eu começo a compreender a minha potência. E é nesse momento que a pessoa ele passa a ser tão autoconfiante, por quê? Porque ele sabe de onde veio. E uma frase para mim que resume muito bem isso é: um leão, ele nunca vai comer capim. E um leão, ele não vai comer capim porque ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele é o rei da selva, que um rugido dele, ele determina todo o ecossistema daquela floresta que ele vive. O que nós precisamos compreender cada vez mais é que nós somos o leão estabelecido por Deus aqui na terra para governar e dominar. Porque se não fosse isso, o cachorro mandava no homem, o peixe mandava no homem, mas não. É o homem que domina e manipula todas as outras coisas e determina e controla. Quando a gente compreende isso, nós compreendemos que o quê? Independente da fase que você estiver vivendo, você, enquanto leão, você nunca vai comer capim. Independente da fase que nós estamos vivendo, nós, enquanto ser humano, compreendendo a nossa espiritualidade, nós vamos ter a certeza que eu estou aqui para poder governar, dominar e multiplicar.
fazendo com que minha prosperidade cada vez mais cresça. Quando você compreende esse drive na sua cabeça, é como se você se tornasse sedimentando aquilo que você verdadeiramente é. Eu sou o que eu sou para fazer o que aqui na Terra. E aí se eu perguntasse para você ou para quem está nos ouvindo, quem você se compreende como sendo hoje? Para mim, eu sou um reinante. Reinante é aquele cara que governa, que faz, que ajuda, que transborda. As pessoas, quando elas compreenderem quem elas verdadeiramente são, e isso só vai dar essa maturidade quando você compreender o que Deus fez para você aqui na Terra, assim você se torna imparável. Você não vai mais se preocupar com aquela palavra errada que você falou, você não vai mais se preocupar com aquele tombo que você teve, você não vai mais se preocupar com aquela mensagem errada que você mandou. Simplesmente você vai governar e falar, desculpa, e agora eu estou corrigindo a rota. Tem uma coisa muito interessante, que para mim eu tenho a filosofia, eu e minha esposa, de treinar os nossos filhos. E nesse movimento de treinar os nossos filhos, a gente faz coisas inusitadas. Certo dia, eu estava com meu filho no restaurante, e ele estava reclamando da blusa dele, reclamando, que ele não queria aquela blusa, queria uma outra blusa. E aí, naquele momento, eu olhei para ele e falei assim, por que você não fica sem blusa? Ele falou, não, o que as outras pessoas vão falar? Eu falei, então vamos tirar eu e você aqui a blusa no restaurante. E ele olhou para mim chocado e falou, mas você vai tirar a blusa aqui no restaurante e ficar sem camisa? Eu falei, eu não estou preocupado com o que as pessoas estão pensando não, meu filho. Eu estou preocupado no treinamento que eu estou dando para você não se preocupar com a aprovação social. Quando as pessoas tiverem certeza disso, Thiago, é quando os resultados delas se tornam imparáveis. Eu não quero saber o que a pessoa está fazendo. Eu quero saber o que eu posso fazer para essa pessoa melhorar na limitação que ela está vivendo. E eu tirar a blusa ali, todos iriam ficar chocados. Mas eu estava construindo no meu filho um treinamento para ele entender aonde ele pode fazer, o que ele deve fazer, o que ele deve aceitar na vida dele ou não. E por implicitamente ia dar uma mensagem para todo mundo ali. Ou aquele cara é louco, ou ele está querendo se aparecer. Mas para mim não importa. Importa que o meu filho estava compreendendo do que nós estávamos fazendo naquele momento. Que demais, cara. Demais mesmo, Ângelo. Isso tudo que você falou faz todo sentido e com certeza essa mensagem vai atingir muitas pessoas e vai fazê-las refletir sobre todos esses conhecimentos e, mais uma vez eu digo, não são conhecimentos, é sabedoria. Sabedoria. Eu tô aqui passando várias coisas na cabeça, pensando, refletindo sobre muita coisa, Ângelo. E eu gostaria, cara, que você, não sei se você tem algum episódio na tua vida em que eu já, talvez, deixa eu pensar como eu vou te fazer essa colocação, porque eu sei que pela tua mentalidade, os erros, eles fazem parte do processo e é normal, a gente vai errar, a gente vai corrigir o rota e vai seguir. Mas tem alguma coisa assim que você olha lá atrás, durante a tua trajetória, que você pensa que, pô, aquilo ali poderia ter feito diferente, talvez ter tomado um rumo diferente, que eu teria evitado muita frustração ou muita dificuldade, que você possa pensar que acrescente para as pessoas que estão ouvindo, se você conseguir pensar em algum episódio nesse sentido. Você que está nos ouvindo aqui, eu tenho uma mensagem importante para te dar. Nós ficamos muito preocupados das coisas que nós erramos no passado ou das coisas que nós deixamos de fazer. Mas o Ângelo que existe agora, ele só existe em razão do Ângelo do passado, das glórias que eu vivi ou das cagadas que eu cometi. E quando você começa a compreender isso, você entende que você está no lugar que está por aquilo que você viveu até então. Mas isso não determina o que você vai viver. O que eu tenho que procurar daqui em diante é o que eu vou fazer que, se eu fizesse, eu mudaria por completo a minha vida, que eu ainda não estou fazendo. Quando eu compreendo essa frase, eu passo a ter a certeza qual é o Ângelo do futuro que eu desejo viver. Por vários momentos eu pensei assim, puxa, se eu tivesse estudado mais tal coisa, eu teria sido aprovado mais rapidamente. Se eu tivesse tido um mentor como você, Thiago, para poder ser aprovado mais rapidamente no concurso. E isso determina por completo os nossos resultados. Isso porque, quando eu estou perto de pessoas melhores, isso faz com que o meu nível de crença aumente e perceber que o que ele está fazendo não é diferente daquilo que eu posso fazer. E que se eu fizer como ele, eu consigo ter resultados incríveis. Então, se eu pudesse dar um exemplo para você de coisa que eu não fiz, que se eu fizesse, eu diria para você que estar com pessoas melhores. Naquele momento que eu queria ser aprovado para a magistratura, se eu estivesse convivendo com magistrados, eu estaria acreditando cada vez mais na minha aprovação. Se eu tivesse, no momento que eu estivesse estudando para o concurso para cartório, convivendo com
notários e registradores, eu teria certeza que eu conseguiria, porque eu estava vendo, aquilo se torna um fato e não mais uma crença para mim. O fato daquilo eu ia viver aquilo que eles já estavam vivendo. Então, para mim, estava muito perto. Então, quando a gente faz isso, ele encurta o tempo e faz para todos os dias você alimentar na sua alma aquilo que você deseja viver. Então, quanto mais eu acreditar, estar perto de pessoas que já conquistaram aquilo, mais próximo eu estou de viver aquela vida que eu desejo viver. Legal, Ângelo. Mais uma vez, ambiente, né? Tá com as pessoas Ambiente. certas, tá conectado com aquilo que a gente quer viver. Muito legal. Mas lembrando que É, ambiente é só o primeiro elemento da sua camada de maturidade. primeiro elemento. Começa ali, né? O É. start começa ali. Muito legal. E se você pudesse, Ângelo, deixar um conselho ou alguns conselhos para pessoas que. Não para pessoas, vamos fazer melhor essa pergunta. Se pudesse deixar um conselho para o Ângelo de 20 anos, lá atrás. Você voltou no tempo, com a maturidade e com a sabedoria que você tem hoje, você encontrou o Ângelo lá atrás, aquele rapaz, aquele gurizão lá, com 20 anos. O que que você falaria para ele? O que você diria para ele, para que ele pudesse ter algum start, algum insight que auxiliasse na vida dele até onde você está hoje? Se eu pudesse conversar com o Ângelo de 20 anos atrás, eu falaria para ele: Ângelo, você é uma potência humana que consegue tudo aquilo que você desejar, desde que você acredite na sua capacidade de construção de resultados. Que resultado nada mais é do que empilhamento de acontecimentos que no final se desdobra em grande resultado. E todo mundo fala: nossa, como ele conseguiu isso? Nada mais foi do que a soma de pequenos hábitos, pequenos acontecimentos que ocorreram na vida dele e ele produziu aquilo que ele poderia produzir. Então, quando a gente compreende que nós somos uma potência humana e aquilo que eu desejo alcançar, ele só não está acessível agora, mas eu posso fazer ele ficar acessível, eu seria uma outra pessoa. Na verdade, eu teria encurtado o tempo. Mas só que o curioso é, eu não posso viver de novo aquilo que eu já vivi, mas eu posso fazer diferente aquilo que eu ainda vou viver. Quando a gente compreende isso, nós começamos a entender que eu tenho que fazer testes para poder viver aquilo que eu posso viver e ressignificar o meu passado e compreender que eu fiz o meu melhor na capacidade que eu tinha naquele momento. E agora eu posso fazer muito melhor a partir da capacidade que eu tenho nesse momento. E quando a gente compreende isso, nossos resultados vêm de maneira inevitável. Mas eu queria deixar um recado para você que está estudando para concurso, para você que está empreendendo, para você que deseja ter resultados cada vez melhores. Quando eu compreendi que a vida que você vive é determinado pelo grau de consciência que você tem nela, seus resultados eles vêm de maneira natural. Por que uma pessoa ela se contenta com pequenos resultados? Porque o nível de consciência e maturidade dela está naquele patamar. Então, se você deseja ter resultados melhores, o primeiro elemento que você tem que fazer é começar a desafiar você a todos os dias a produzir aquilo que você ainda não produziu. Tem um negócio muito legal, Thiago, que é, se nós colocássemos 3 pessoas juntas para conversar, uma que nunca faturou 10 mil reais, mas deseja faturar, a outra que já faturou 10 mil reais e não fatura mais, e uma que fatura todo mês 10 mil reais com tranquilidade. Qual seria o grau de conversa entre os 3? O que fatura 10 mil reais todo mês e que ele não se preocupa com isso, porque ele sabe da capacidade e da potência dele de faturar. O que faturou e não fatura mais, ele sabe que ele está a poucos passos de voltar a faturar, por quê? Porque aquilo ele se tornou alcançável, ele sabe que ele pode conseguir. E a dificuldade daquele que nunca faturou esses 10 mil reais é que ele não acredita, porque ele nunca faturou. Aquilo não se tornou um fato na vida dele. Mas se eu coloco eles para andar juntos, esse que nunca faturou vai faturar de maneira muito rápida. Por quê? Porque ele está vendo, está olhando, está materializado na vida dele aquele faturamento. Então ele passa a construir aquilo e viver aquilo. Então o que nós temos que fazer é, hoje, procure estar com pessoas melhores e buscando mesas que ideias sejam uma turbina na sua vida para você construir coisas novas. Chega de falar o que você sempre falou, seja de conviver o que você sempre conviveu e chega de fazer o que você sempre fez. Seus resultados novos estão naquilo que você ainda não faz. Boa, essa última frase tua é bastante impactante, né, Angelo? O resultado que a gente não tem
a gente precisa fazer coisas que a gente não faz para chegar até ele. Não é fazendo as mesmas coisas que a gente vai chegar até lá. É muito legal, cara. Pra gente recapitular aqui o que a gente conversou hoje, então, Ângelo, eu faço um resumo de 3 pontos principais. Primeiro deles, ambiente. A importância do ambiente. A gente falou sobre isso o tempo todo, você muitas vezes comentou da relevância disso, de a gente estar com as pessoas corretas, a gente caminhar com as pessoas certas para chegar no resultado que a gente quer chegar. Não tem como chegar num resultado expressivo se eu ando só com as pessoas que não têm resultado, ou as pessoas que não estão fazendo nada para construir esse resultado. Primeira coisa, então, ambiente, muito importante. Segundo deles, mentalidade. A gente conseguir enxergar crenças, conseguir vencer barreiras na nossa própria mente para conseguir acessar esses ambientes, acessar essas pessoas, acessar esses resultados. Fundamental também, não tem como ter bons resultados sem ter uma boa mentalidade. E o terceiro deles, que a gente falou também bastante, e que talvez seja o primeiro em ordem de prioridade, que é Deus. Que é a gente colocar essa sequência de prioridades e conseguir realmente buscar. Mas são camadas, são níveis de consciência, e a gente está aqui para isso, para buscar se desenvolver, para buscar crescer, e tudo começa dentro. Você muito bem falou, Ângelo, que a gente é de dentro para fora, né? Que a gente primeiro precisa se conhecer para conseguir evoluir e buscar essas novas camadas e esses novos níveis. Isso não vai acontecer do dia para a noite, mas com certeza vai começar com uma ação, com um start, uma virada de chave, às vezes uma mensagem, e talvez para você que está aqui ouvindo, talvez seja essa mensagem que você acabou de receber, que vai ser aquela fagulha, aquela centelha, que vai fazer com que você, a partir de agora, faça ações diferentes, tome medidas diferentes, que vão levar para um resultado diferente, que é aquilo que você busca. Ângelo, eu só posso te agradecer, cara. Eu realmente não tenho palavras para agradecer por essa aula, por essa tua sabedoria que você trouxe. Com certeza isso impactou muito a minha vida, de verdade. E tenho certeza que isso impactou muita gente, vai continuar impactando, porque isso aqui vai estar rodando, seja no YouTube, seja no Spotify, enfim, nas redes sociais. E isso vai chegar, essa mensagem vai chegar para muita gente, cara. Agradeço pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Eu sei que, como você faz muita coisa, o tempo é muito escasso, e você ter vindo até aqui e compartilhar isso é muito legal, cara. Eu agradeço imensamente. Eu deixo aberto aqui para que você possa fazer suas considerações finais, Ângelo. Divulga teu livro, né? Eu sei que você trouxe teu livro aqui também, as tuas redes sociais, para que o pessoal possa te acompanhar de uma forma mais próxima durante o decorrer do dia a dia. Gente, esse daqui é um livro que eu escrevi, foi o meu 11º livro, e foi um livro que eu escrevi com muito carinho, que eu retrato os 6 níveis de consciência de todo ser humano. E aqui eu falo sobre desafios que eu passei, outras pessoas passaram, contando histórias, relatos, dores, sofrimento, que moldam quem nós somos, moldam aquilo que a gente deseja viver. Mas um recado que eu posso concluir agora é: não se economize. Imagine que nós estamos numa estrada e nós temos um volume de combustível, uma quantidade de combustível para poder percorrer esse trajeto que nós vamos percorrer. E esse combustível é o seu tempo de vida. Algumas pessoas ficam dando voltas e voltas e voltas, ou com o carro parado, fazendo com que esse combustível ele se esvai, se esgota. E quando você deseja fazer alguma coisa, você percebe que seu combustível está no limite. Você entrou na reserva. O que nós temos que fazer é aproveitar o nosso combustível da vida para produzir tudo aquilo que você deseja. Para ao final você chegar com sobra dentro do seu destino final e perceber que valeu a pena tudo aquilo que você fez, que você desfrutou, que você curtiu a paisagem e que você aproveitou o caminho e o percurso. Saiba que a nossa vida é muito mais passageira do que você imagina, mas ela pode se tornar muito mais prazerosa do que você acredita, desde que você tenha os olhos certos e as lentes corretas para enxergar o que Deus mostra para você todos os dias. Top demais, Ângelo. E passa tua rede social aí, Instagram, enfim, para que o pessoal possa te acompanhar e te seguir também, Ângelo. Meu Instagram é o Ângelo Vargas. Todos os dias a gente tem uma mensagem de otimismo, de empreendedorismo, de motivação e de desempenho, para que você também produza os resultados que você deseja produzir. Afinal, o que a gente deseja é você decidir viver o extraordinário. Excelente, Ângelo. Obrigado, tá? Mais uma vez, Ângelo. Pessoal, acompanha o Ângelo lá, que vale a pena realmente. Hoje mesmo eu estava vendo a mensagem agora de manhã. Sempre tem uma mensagem bacana, uma mensagem legal para que a gente possa começar bem o dia, Ângelo.
E deixo aqui também a minha rede social, Instagram, @thiagolucian, para quem quiser acompanhar mais de perto. Esse episódio vai ao ar na sequência, tanto no YouTube quanto no Spotify. Agradeço mais uma vez, Ângelo, por toda essa conversa, foi realmente excepcional. E a vocês, convido que participem, que nos acompanhem aí nas redes sociais e aguardem o próximo episódio do Chivunkicast, que será com certeza com um outro grande convidado. Obrigado, um grande abraço e até o próximo episódio.